tamanho desse auditório, sabe? Então, assim, eles ficaram horrorizados. Falaram, nossa, mas não é possível. A pessoa fez tanta coisa ruim e ela tá aí. Eu falei, não, acho que é a nossa mentalidade que tá errada, né? Não é assim, né? Então, ela fez tanta coisa ruim e a gente coloca ela no Espírito Santo lá? Não, não é assim. Mas, enfim, essas coisas mais sutis e mais sistêmicas, eu acho... Interessante, desculpa, que quem te deu essa resposta foi um estudante de Direito, interessado em direitos humanos, né? Como que você coloca nessas ótimas condições alguém que fez algo, né, errado? Eu acho que a questão dessas coisas mais assim, que ficam um pouco... Não parecem que são tão graves quanto, né, um genocídio, mas que são tão graves quanto, o problema acho que está no princípio da complementaridade, né? Porque o TPI só pode agir se aquela situação preencher alguns requisitos que é o princípio... Bom, então vamos lá. O TPI ele tem essa jurisdição, essa competência que é subsidiária à competência do próprio Estado parte, ou do Estado que seria competente para apreciar aquela situação. Então, ele só pode investigar crimes ou uma determinada situação se as instâncias nacionais ou... Vamos pegar um exemplo prático, tá? No Congo, o que aconteceu? O Congo não estava disposto a investigar e a julgar aquela determinada situação. E por isso o TPI teria jurisdição. Então, o próprio país, ou o promotor, ou o Conselho de Segurança, precisa ficar convencido de que, primeiro, as instâncias nacionais já foram esgotadas e nada ocorreu, ou o próprio país não está disposto a investigar aquela situação e a investigar e julgar aquela determinada situação. Mas, o que significa, então, não estar disposto a investigar e julgar? São basicamente 3 exemplos assim que a doutrina e até os elementos do crime, que é um adendo ao Estatuto de Roma, né, definem. Que seria um julgamento e uma investigação pro forma, então bem superficial, só para cumprir assim, o protocolo. A segunda hipótese seria um julgamento parcial, enfim, juiz corrupto ou compra de sentença e assim por diante, que foi o que aconteceu no Congo. Ou uma terceira hipótese, que é uma morosidade injustificada das autoridades para investigar e julgar. Então, só morosidade não adianta, tá? Porque acho que depende um pouco do próprio país. Porque, por exemplo, no Brasil é extremamente moroso, mas é uma coisa já que está no Brasil. Não é que sempre foi célere e, naquele caso específico, existe uma morosidade injustificada. Então, eu acho que essas questões não satisfazem um pouco o princípio da complementaridade. Por isso que talvez essas situações não estejam sob análise do TPI. Porque o Brasil demonstra, pelo menos internacionalmente, que ele está disposto a acabar com, vamos supor, com a situação carcerária precária, e a melhorar, e a investir mais nisso. Então, acho que para os olhos assim, internacionais, essa situação não seria cabível. Mas eu acho que, de qualquer forma, se enquadra no crime contra a humanidade. Então, porque o crime contra a humanidade não precisa de conflito armado e tudo mais, né? Então, acho que se enquadraria nessa possibilidade, mas o princípio da complementaridade acho que não estaria satisfeito. Você queria falar alguma coisa? Não? Bom, então, ainda tenho tempo? Então, bom, com relação às situações, né, que eu estava comentando, qual que é o intuito, então, do TPI? É julgar, investigar qualquer pessoa? Não. É investigar e julgar as pessoas que ele considera como os mais responsáveis, né? Então, seriam os mais altos da cadeia de comando. Então, vamos pegar a situação de Darfur, por exemplo. Né? Então, tem lá o al-Bashir, que é o chefe de Estado, né, o presidente da República do Sudão. Acho que tem alguns os líderes das milícias, então dos rebeldes, né, são os próprios líderes, não são as pessoas, os soldados, enfim. E tem o chefe das Forças Armadas. Então, sempre o intuito é pegar os mais responsáveis, né? E aí está um pouco também atrelado a essa missão do TPI de tentar criar um efeito para que mostre para a comunidade internacional, olha, até um chefe de Estado está sujeito ao TPI, né? Então, é meio que um recado mesmo que o tribunal tenta passar. Então,
Então essa é a missão, né? Seriam os mais altos da cadeia de comando. Acho que o que é interessante também no Estatuto de Roma é que houve uma quebra, né, com relação aos tribunais ad hoc. Nos tribunais ad hoc a gente sempre foi adotado um determinado modo de responsabilização, que era o Joint Criminal Enterprise, que é o JCE, que a gente chama, que é um grupo de pessoas que se juntam para cometer determinados crimes. E no TPI não, é a responsabilidade de comando, né? Então é o comandante que deveria saber ou que sabia que um crime estava sendo cometido e não fez nada para impedir ou para punir então, os seus subordinados. Ou não precisa nem ser um comandante de uma milícia. Por exemplo, o Lubanga, ele era comandante das Forças Patrióticas para a Libertação do Congo, que era uma milícia. Ele era o presidente, na verdade, do FPLC, e ele criou uma política de recrutamento e listamento de crianças, né? Então, também o TP foi atrás dele porque ele que criou essa política e ele era o presidente e ele sabia que crianças eram recrutadas porque ele que criou e ele não fez nada para acabar com aquilo. Na verdade, ele incentivava, né? Como a gente estava falando da investigação, que você chega num país que você nunca foi, você tem que entender as peculiaridades locais, é bem delicado, né? Então, por exemplo, no Congo, acho que não só no Congo, vários países africanos, o rádio é muito importante, né? O papel que o rádio desempenha assim, na sociedade é como se fosse a nossa internet. Assim. As pessoas ficam com o rádio ligado 24 horas por dia para saber o que está acontecendo. E isso, eu, por exemplo, não sabia antes de ir para o TPI, pouquíssimas pessoas na promotoria sabiam, e a gente foi entender depois de algum tempo. Então, o Lubanga ele tinha um programa no rádio toda sexta-feira, um determinado horário, acho que era 7 horas da noite, ele clamava, sabe? Ele falava, olha, você, criança, nós somos da determinada etnia EMA, e outras etnias querem vir para o nosso país e pegar os nossos recursos naturais e matar seu pai, sua mãe. Venha se juntar a nós vamos lutar contra esses rebeldes, e nós somos agora a sua família. Então, toda sexta-feira ele tinha esse programa. E aí, quando a gente foi entender a importância do rádio e o que isso representava na sociedade, foi assim, nossa, uma luz mesmo, né? Que falou, aí você vê que realmente você tem que entender a cultura, você tem que ter pessoas estudiosos, enfim, historiadores, cientistas políticos, que entendam a cultura daquele país para auxiliar mesmo na investigação, né? Porque, tá bom, ele tinha um programa de rádio, mas eu, por exemplo, não escuto rádio às 7 horas da noite, não sei se alguém lá no Congo escuta, né? Então fica um pouco assim. Então, esse método de responsabilização, né, que é o comandante, que é a responsabilidade de comando, é bem presente no TPI. Na minha opinião, o caso mais importante, assim, não mais importante, mas assim, acho que o caso que vai mais marcar mesmo no TPI é o caso do Bemba, porque a tese da promotoria é bem difícil e é bem complexa. Primeiro que eles tentam provar que o Bemba se utiliza, não o Bemba, né, claro, mas enfim, eles chamam os homens do Bemba. Então, os subordinados do Bemba usavam o estupro como uma forma de guerra. Então, eles invadiam determinadas comunidades locais, estupravam a esposa, o marido, as crianças, um na frente do outro, para que aquela comunidade local ficasse extremamente desestabilizada. Porque, de novo, né, gente, estupro na África é uma coisa assim que você, não só na África, né, mas se você é estuprada, você fica um pouco segregada da comunidade, né? Te discriminam um pouco, você não é uma pessoa muito benquista, porque você é meio considerado como impuro. Então, eles utilizavam o estupro, a comunidade ficava extremamente desestabilizada, a família acabava, e é muito mais fácil de você se impor numa comunidade que não é tão unida, que não é tão estabilizada, que não tem uma estrutura tão forte. Então, esse é uma das teses.